Hoje nós vamos mostrar para vocês Masdar City, uma das comunidades urbanas mais sustentáveis do mundo. Um empreendimento de baixa emissão de carbono, composto por um cluster de tecnologia limpa e em rápido crescimento. É uma zona livre de negócios, com bairros residenciais, restaurante, loja, espaços públicos, áreas verdes. A cidade inteira pertence ao grupo Masdar Abu Dhabi Future Energy Company e à Mubadala Development Company, duas atividades empresariais que estão ligadas ao desenvolvimento e o fornecimento de energias renováveis e mercado imobiliário. É um projeto para cidades ou bairros do futuro, que mostra a aplicação de soluções do mundo real em eficiência energética e hídrica, mobilidade, redução de resíduos e outras coisas importantes. A cidade de Masdar é aberta ao público e recebe turistas, moradores, estudantes, acadêmicos, empresários, líderes governamentais e investidores no seu ambiente colaborativo e incentiva as pessoas a viver, trabalhar, se divertir de forma sustentável no mesmo lugar, fazendo a sua locomoção a pé ou usando veículos elétricos disponíveis na cidade. O sucesso desse empreendimento está em demonstrar na prática como o conceito de arquitetura biofílica e biomimética de uma cidade inteira podem combinar urbanização rápida com redução do consumo de energia e de água. E também a mobilidade ativa, criando uma comunidade onde a emissão de carbono é bem baixa, mas a qualidade de vida é muito alta. A propósito, só para esclarecer, a arquitetura biomimética vai além da arquitetura ambientalmente sustentável, cuja aplicação é baseada na mitigação de problemas. Ela transcende a isso, busca uma reformulação das cidades e das edificações com base nos princípios que estão por trás das formas e sistemas naturais. Projetada para capturar os ventos predominantes do deserto e oferecer espaços públicos mais frios, onde as pessoas possam ficar ao ar livre, especialmente nos escaldantes verões dos Emirados Árabes, este projeto imita a natureza. E ali a temperatura cai aproximadamente 10 graus se comparada com o centro de Abu Dhabi. Imagine você economizar ar-condicionado para reduzir em 10 graus a temperatura de todos os prédios de uma cidade inteira. Olha que economia isso pode proporcionar. A cidade de Masdar é alimentada por energia limpa, gerada numa usina solar de 10 megawatts, mais 1 megawatt gerado no telhado dos prédios. E eles reduzem em 7.300 toneladas as emissões de carbono por ano, só dentro da cidade. O centro de pesquisa de Masdar está instalado aqui, e existem outros experimentos energéticos da empresa que estão sendo testados na prática. Por exemplo, tem duas centrais térmicas solares. Uma delas aquece a água a 180 graus e essa água é usada em trocadores de calor para sistema de resfriamento dos prédios. Outra centra espelhos côncavos para derreter óleo térmico a 400 graus. E isso faz com que seja possível produzir vapor e eletricidade mesmo depois que o sol se põe. Ou seja, é possível usar o calor do sol para esfriar os prédios. A cidade foi projetada pelo escritório de arquitetura Foster & Partners, da Inglaterra. O arquiteto por trás do projeto, Mott MacDonald, foi responsável por projetar a infraestrutura da cidade. E o arquiteto coordenador dos projetos dos edifícios foi um brasileiro, Edson Iabico. As cidades estão em crise. À medida em que elas lutam para tornar a sua infraestrutura mais verde, buscam soluções tanto para a expansão urbana quanto para a densidade ocupacional ou o adensamento, que são sinônimos de sustentabilidade urbana. As estatísticas atuais dizem que até 2030, mais de 60% da população do mundo, 5 bilhões de pessoas, vão estar vivendo em cidades. E para lidar com esse rápido aumento de população global, as cidades existentes não têm escolha, a não ser crescerem de forma sustentável. E neste caso, a pergunta é:
Como crescer de forma sustentável? Como construir cidades sustentáveis a partir de um projeto original? Com o objetivo de se tornar uma referência em boas práticas, em 2008, a cidade de Mazda foi concebida para testar um modelo e começou a desenvolver uma cidade de baixo carbono a mais sustentável do mundo. A filosofia de desenvolvimento urbano de Mazda é baseada nos 3 pilares da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. E a lição mais importante que eles aprenderam ao longo dos 12 anos de funcionamento dessa cidade é que o sucesso depende do equilíbrio perfeito entre esses 3 pilares. Do ponto de vista da sustentabilidade econômica, Mazda agora oferece um ecossistema de inovação completo e abriga instalações pioneiras de pesquisa e desenvolvimento, onde se implantam novas empresas que trabalham com energia solar, armazenamento de energia, construção verde, sustentabilidade urbana. E para permitir que a cidade atinja todo o seu potencial, Mazda estabeleceu programas e padrões de sustentabilidade para garantir a entrega dos benefícios ambientais, sociais e econômicos que sejam mensuráveis. Com a intenção de liderar o caminho e virar referência, todo o desempenho da cidade é medido e monitorado. Nós tivemos o privilégio de ser recebidos pelo arquiteto Chris Wan, que esteve nesse gerenciamento do design de Mazda desde 2008, quando tudo isso aqui era só um terreno vazio, areia. Mazda City, em decorrência da experiência das suas empresas proprietárias, harmoniza 2 áreas estratégicas: geração de energia renovável e planejamento de cidades. Existem no mundo muitos projetos de cidades sustentáveis, mas que não saem do papel. O problema é que um dos pilares acaba não funcionando, e normalmente é o econômico. As ideias, na teoria, são maravilhosas, mas depois não são viáveis economicamente. Aqui, todos os prédios têm eficiência hídrica e energética, e são sustentáveis, mas custam o mesmo ou até menos do que um prédio convencional. Na entrada da cidade está o Centro de Inovações da Siemens. Ele economiza entre 40% e 50% da energia e é o prédio mais lucrativo da cidade. Encontrar as melhores formas de projetar uma cidade é fundamental. Tecnologia e técnica de projeto e construção existem. O mais difícil é conciliar tudo isso com a viabilidade econômica. Qualquer arquiteto sabe projetar um prédio sustentável. Engenheiros sabem fazer prédios sustentáveis. O problema não é fazer o projeto, é fazer os 3 pilares trabalharem juntos. Colocar um arquiteto que entende tudo de cores, de formas, e junto com um economista que entende tudo de planilhas e custo, quando eles sentam para conversar o dia inteiro sobre esse assunto, eles acham a fórmula correta. E isso foi o que aconteceu em Mazda. O Chris, que é arquiteto, trabalha do lado de um profissional de finanças. E eles estão o tempo todo discutindo como equilibrar os 3 pilares. Quando eles começaram, o conceito de car-free city, uma cidade sem carros, era desconhecido, mas estava correto. A maioria do planejamento urbano hoje ainda coloca o carro como a coisa mais importante. A mobilidade pensa primeiro no carro. Obrigam os prédios a construir garagens caras, que ocupam espaço precioso, mas em Mazda eles fizeram o contrário. Pessoas em primeiro lugar e o carro vem depois. O carro é para atender as pessoas e não a cidade para atender os carros. Em Mazda, as ruas são bem estreitas, sombreadas. É como eram os vilarejos árabes originais. E a mobilidade se dá em pequenos ônibus elétricos autônomos que percorrem rotas pré-determinadas, comandadas por um tablet, e que param nos pontos solicitados pelo passageiro. Um outro modal de transporte da cidade é o trânsito rápido pessoal, o PRT. São pequenos veículos elétricos para 4 pessoas que se deslocam no subsolo da cidade, conectando pontos estratégicos localizados de maneira a agilizar a mobilidade individual. Quanto aos edifícios, aqui
O conceito de partido arquitetônico é de tirar o máximo da luz solar, mas manter o calor do lado de fora do prédio. Porque se entrar no prédio, aí complica, lá é tudo muito quente. Os prédios aqui têm fachadas aeradas e painéis para sombreamento. A estética não é prioridade, é o conforto. Existem algumas fachadas com painéis de sombreamento ou brisas e outras que não têm, porque o arquiteto sabia que ali, pela posição do prédio, nunca bateria sol. Então, a proposta aqui é de que a forma segue o ambiente. De modo geral, nos projetos arquitetônicos, a forma segue a funcionalidade. Isto é parte da arquitetura biofílica. O projeto inicial de Mazda falava em carbono zero, em 2009. Atualmente, eles sabem que isso é essencial, mas eles estavam 10 anos na frente. E o aprendizado da experiência ensinou que o mais importante do que carbono zero é equilíbrio, neutralidade de carbono. Eles estão começando agora a construção de mais 10 mil metros quadrados de área comercial, tudo zero energia. O custo da construção é similar a qualquer outro prédio de escritórios em Abu Dhabi. Só que esses aqui nunca terão conta de luz para pagar. Materiais usados têm restrições em relação ao processo produtivo e à emissão de carbono. Eles usam cimento de baixo carbono e 90% do alumínio aqui é reciclado, além de outros materiais de origem local. Outra coisa que as pessoas não podem deixar de ver, mas que é o componente mais interessante da sustentabilidade, é a central de reciclagem. Os resíduos da construção civil da cidade inteira funcionam dentro da cidade num processo de transformação. São transformados em materiais novos para os outros edifícios que vão ser construídos ali, evitando o transporte, reduzindo custos e fazendo a reciclagem. Atualmente, a cidade abriga mais de 450 empresas globais e locais e apresenta uma seleção crescente de restaurantes, cafés, hotéis. Entre os empreendimentos mais importantes estão a companhia aérea Etihad Airways, é a sede da Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, é a sede da Lockheed Martin, da Mitsubishi Heavy Industries, da Schneider Electric e é onde fica o Centro de Inovação da Siemens. É em Mazda também que fica a Universidade Internacional da Inteligência Artificial, que foi fundada em 2019 com programas para estudantes locais e internacionais. A universidade oferece aos alunos admitidos lá uma bolsa integral, que inclui benefícios como auxílio mensal, seguro, saúde, acomodação. A universidade também garante estágios para que eles trabalhem com empresas locais e globais de última geração. A turma inicial de alunos de pós-graduação começou em janeiro de 2021. A universidade busca capacitar uma nova geração de líderes em inteligência artificial por meio de uma educação excepcional e um modelo único de academia. Ela oferece aos alunos de pós-graduação foco nos principais componentes de inteligência artificial: visão computacional, machine learning, processamento de linguagem natural. Olha, a visita a Mazda abriu novos horizontes para o planejamento urbano e para os componentes mais importantes que devem ser considerados no arcabouço jurídico e legislativo que define o futuro das cidades. Afinal de contas, plano diretor é para os próximos 10 anos e muitos desses conceitos estarão integrados nas nossas cidades também. A palavra Masdar em árabe significa fonte, origem, lugar de onde você obtém alguma coisa. E sem dúvida, nós obtivemos muita coisa lá: conhecimento, provocação e esperança. Saímos de lá cientes da nossa responsabilidade diante do desafio lançado pelo Sheikh Zayed e está registrado numa das paredes do centro de visitantes. As gerações futuras vão viver num mundo muito diferente do que nós. É essencial que preparemos a nós mesmos e aos nossos filhos para esse novo mundo. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar.
Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.